Olá pessoal, voltamos para a nossa aula 8 da apostila Drummond de gramática. Dando continuidade ao estudo das orações subordinadas, a gente tem aqui agora um assunto super importante que costuma cair com uma certa frequência nos vestibulares, que é o conceito de orações reduzidas. E o que é uma oração reduzida? Vamos lá. Primeiro, as orações que a gente vem trabalhando até então, nas aulas de período composto, de orações subordinadas, são todas as orações que a gente pode chamar de desenvolvida. O que é uma oração desenvolvida? É uma oração que apresenta todos os elementos, né? Você tem lá o verbo, conjugado, flexionado, você tem os conectivos. Uma oração reduzida, como o próprio nome diz, ela é compactada, ela é reduzida. Por quê? Porque quando se faz uma oração reduzida, você deixa o verbo, uma das três formas nominais, vamos lembrar, particípio, gerúndio, infinitivo, e o conectivo oracional, ele é apagado. Né? Então, você compactua, você reduz a oração. Com isso, para poder classificar essa oração, você tem que desenvolvê-la, você tem que voltar, reescrevê-la, reelaborá-la, de uma forma que apareça esse conectivo e o verbo seja flexionado. E a classificação é exatamente a mesma, da reduzida ou da desenvolvida. O que muda é a estrutura. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, aqui a gente tem três exemplos, três frases. O primeiro exemplo é uma oração desenvolvida, como a gente estudou nos vídeos anteriores. Quando chegou em casa, vírgula, almoçou. Então, a gente tem um conectivo aqui, o quando, dois verbos, duas orações. A vírgula indicando que a oração subordinada está vindo antes da oração principal, que é a segunda. E a gente viu que aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial temporal. Agora, vamos prestar atenção a essas duas estruturas aqui que eu coloquei embaixo. Né? Em vez de eu dizer, quando chegou em casa, almoçou, eu poderia dizer, ou escrever, chegando em casa, almoçou, ao chegar em casa, almoçou. Percebam que, do ponto de vista da informação, o sentido, as frases são equivalentes, elas têm o mesmo sentido. O que muda é a forma de dizer, é a estrutura. E notem também que, nesses dois casos aqui, apesar da equivalência com o primeiro caso, que é a oração desenvolvida, não tenho conectivo, né, o quando sumiu, e os verbos estão sendo usados, como eu disse, nas formas nominais. O gerúndio, né, terminação em NDO, e o infinitivo, terminação em R, como o verbo aparece no dicionário. Né. Mas vejam que a oração principal é a mesma, e vejam que a classificação também é exatamente a mesma. O que muda, de novo, é a estrutura. Essa primeira oração aqui está desenvolvida, né, esse primeiro caso aqui, e esses dois casos aqui, as orações estão reduzidas. E para eu poder classificá-las, eu teria que desenvolvê-las. Como é que foi o desenvolvimento delas? Exatamente assim. Veja que pelo contexto eu tenho que sacar que o tempo, colocar o conectivo apropriado e flexionar o verbo. Né? Eu consigo chegar aqui ao verbo chegou, no pretérito perfeito, porque eu tenho a correlação com forma verbal aqui da oração principal. Chegou, almoçou. Tudo bem, gente? Quando eu for classificar essas orações, como é que eu coloco? Oração subordinada adverbial temporal, que é o que elas têm, e tem que colocar uma extensão, reduzida de, porque ela está em forma reduzida. Aqui no caso, reduzida de gerúndio, porque o verbo da oração está na forma nominal do gerúndio. E aqui, reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. É muito comum a FUVEST dar questões em que ela pega um texto, pede para o candidato, por exemplo, na segunda fase, prova dissertativa, reescrever a frase começando com uma estrutura dessa, reduzida. Aí você tem que prestar atenção aos verbos, às correlações e manter o sentido. Tudo bem? A gente viu um exemplo de oração reduzida aqui nas adverbiais, mas elas podem aparecer também nas substantivas ou adjetivas. Vamos ver. Olha só um caso muito comum. Né? Pega a frase, deixa eu até apagar aqui para a gente poder ter mais espaço, para poder visualizar melhor, rapidinho. Uma frase muito comum que a gente vê aí direto, né? Em plaquinhas, em portões. Proibido estacionar. Né? Vejam, eu tenho aqui uma estrutura reduzida. Tá? Como? Veja, eu tenho dois verbos. Proibido e estacionar. Vamos até mudar, vamos colocar aqui uma locução verbal para poder até ficar mais prático, né? É proibido estacionar. Pronto, né? Então aí a gente põe aqui o verbo, é proibido estacionar. Veja, eu tenho dois verbos, proibido e estacionar, sendo que o segundo verbo aqui está na forma do infinitivo. Agora aqui proibido vira um predicativo. Então eu tenho dois verbos, eu corto.
Cadê o conectivo? Como a oração está reduzida, vamos lembrar, a oração reduzida, o conectivo não aparece. Então, eu estou cortando aqui antes do verbo no infinitivo. Agora eu tenho que desenvolver essa oração, ver como é que ela tem que colocar um conectivo, flexionar o verbo, para ver como é que ela ficaria desenvolvida, para então atribuir, para poder classificá-la. Então, como é que ficaria isso? É proibido que se estacione. Tá? Vamos lembrar. Então, agora o que eu tenho agora? Eu tenho um verbo, não mais na forma nominal, tenho o conectivo que. Então, o que eu fiz? Eu transformei uma oração reduzida do infinitivo numa oração desenvolvida. Tudo bem, gente? Vamos seguir. Que tipo de oração subordinada é essa? Eu podia dizer, é proibido que se estacione, ou eu poderia dizer, é proibido isso. Vamos lembrar? Nas nossas aulas lá sobre oração subordinada substantiva, sempre que eu posso substituir uma oração por um pronome substantivo, essa oração é uma oração subordinada substantiva. Então, é como se dissesse, é proibido isso, eu posso colocar na ordem direta. Isso é proibido. E aí, se eu achar a função sintática do isso aqui, eu vou achar a função sintática também da oração que eu tenho aqui desenvolvida, que vai ser a mesma função sintática da oração reduzida. O que eu tenho nessa estrutura? Verbo de ligação, a gente já falou que aqui é o predicativo, a qualidade. O que está faltando? Lembra a estrutura? Verbo de ligação, que eu tenho predicativo e qual que é a função disso aqui? Sujeito. Então, o estacionar aqui é uma forma reduzida, uma oração reduzida, que se eu desenvolver vai dar que se estacione e cuja função sintática é sujeito do verbo da oração 1, que é a oração principal. Então, como é que eu classificaria isso aqui? Oração 2 é uma oração subordinada, substantiva, a mesma oração subordinada substantiva como funciona como sujeito, vamos lembrar, subjetiva, e agora, como ela está reduzida, eu tenho que colocar reduzida, infinitivo. Reduzida, infinitivo. Obviamente, os vestibulares hoje não vão mais pedir que vocês façam esse tipo de classificação. Não é assim que isso é cobrado, né? Como eu disse há pouco, normalmente o que a FUVEST faz? Ela te dá uma estrutura e pede para você transformar em outra, mantendo a correlação dos tempos verbais e o sentido. Pede normalmente exercícios de reescrita, a coisa mais prática, né? Não tanto a nomenclatura, não tanto a classificação. A gente usa a nomenclatura aqui, a classificação, porque a gente tem que dar nome para essas coisas, mas o que importa mesmo, o que vale é o raciocínio. Tudo bem, gente? Então, encerramos aí as orações subordinadas e no próximo vídeo, ainda na aula 8, a gente vai trabalhar com o último tipo de oração subordinada, que são as subordinadas, com o último tipo de orações do período composto, são as orações coordenadas, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.